Fala galera, espião do Cartola aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 9. A rodada de número 8 foi zicada para a maioria do pessoal. A gente teve o Veiga errando pênalti, quem diria, 26 pênaltis seguidos. Quando a gente escala, ele duvida, ele vai lá e erra. Faz parte, né? O Cartola FC é isso. Fechamos aí com 70.01, estamos aí no ano perto de 640 pontos, mas vamos embora, a rodada muito difícil de SG, quase ninguém pegou, mas tudo bem, vamos agora com foco na rodada de número 9, que tá uma rodada muito boa para escalar, principalmente de atacante. A gente vai formar o nosso ataque com ele, Caleri. Não tenho o que dizer, galera. 8 gols e uma assistência em 8 jogos. O Caleri tem uma média absurda de 11.16, não tem como deixar de fora. É o Caleri faixa, sem explicar muito, no confronto contra o Avaí, que é uma defesa bem frágil, mesmo em casa toma gols. Então vamos de Caleri. Galera, eu vou fechar meu ataque aqui com o Pedro, também para mim um excelente nome. O Gabi tá suspenso, então vale muito Pedro do Flamengo. Ele é um jogador que abaixa a minutagem quando o Gabriel joga, ele é reserva do Gabriel, atrapalha ele, mas quando ele está em campo, ele tem se provado um mito, né? Isso aí, quem acompanha a Cartola nos últimos anos sabe. Então Pedro também está escalado. Eu vou fechar meu ataque com muita dúvida, porque tem muito bom nome para essa terceira vaga. De primeiro momento eu vou com o Bruno Henrique do Flamengo. O Bruno Henrique, para mim, ele tem um grande diferencial, que é a pontuação básica boa. Na última rodada fez 2.90 sem decisão, lógico que a gente... Quem escalou a decisão dele queria mais que isso, a gente acabou indo do Ademir, mas o Bruno Henrique, excelente nome ali, só o Pedro e o Bruno Henrique de atacante do Flamengo para essa rodada provavelmente. Para quem não lembra, ano passado o Bruno Henrique fez 25 pontos contra o Fortaleza num 2-1. Então, sem o Gabi também, foi Pedro fez 9 pontos e o Bruno Henrique fez 25. Então vamos aí com fé escalar o Bruno Henrique de primeiro momento, acho excelente nome. Você pode aí também escalar, quem sabe, o Erisson, o Toro, né? Muita gente aí vai falar assim, mas o Erisson não fez gol na última partida, mas o Erisson tem um desempenho melhor em casa, tá? 5 gols e uma assistência em 8 jogos, eu acho possível sim. O Erisson é um bom nome contra o Goiás, que é uma defesa que a gente sabe que é frágil. O Hulk, galera, o Hulk essa rodada eu acho que ele vai ser pouco escalado, né? Apesar de ser um excelente jogador para Cartola, mas ele enfrenta um time que pegou SG em 5 de 8 jogos, um deles até contra o Flamengo, fora de casa. O Flamengo... é um time que ataca muito e mesmo assim não cedeu SG para o Palmeiras. Então eu acho que talvez os cartoleiros vão correr um pouco do Hulk para essa rodada. Eu acho que se tem, assim, das 38 rodadas, essa é a rodada mais complicada de escalar o Hulk. Nem por isso ele deixa de ser uma boa opção. O Hulk tem média de quase 10 pontos. Para quem não sabe aí, o time do Palmeiras vai estar com a zaga reserva. Então é um atrativo a mais para você que pensa em escalar o Hulk. Também não dá para deixar de recomendar os nomes do Coxa, Igor Paixão. Igor Paixão tem uma excelente média de 8.47, mitou rodada passada, foi o quarto nome do nosso top de atacantes, não sobrou a cartoleta nem pro terceiro, pro quarto, pro quinto, a gente foi de Ademir, mas não deixa de ser um excelente nome, Igor Paixão, gosto muito dele pra Cartola, ele pontua muito bem, além do gol, da assistência, tanto que a rodada passada ele fez 13,40 com gol, então se ele não tivesse feito gol ainda teria pontuado aí 5,40, é um ótimo jogador para Cartola. E também, se recomenda um, tem que recomendar o outro, né? O Léo Gamalho fez 8.20 na rodada passada com uma bola na trave, sem gol, sem assistência, né? As bolas que vão chegando ali no Coxa, vão chegando pelo Igor Gamalho. O Coxa está no G4, apesar de ter uma campanha melhor em casa do que fora, enfrenta o Ceará, que está numa crise no Campeonato Brasileiro, não está conseguindo bons resultados. Quem mais que eu recomendo? Recomendo o Luciano, do São Paulo, por que não? Batedor de pênalti do time, 8.20, sem decisão na rodada passada. Eu gosto bastante do Luciano, também já tem 3 gols em 6 jogos, acho o nome bem válido para esse confronto contra o Avaí, com certeza. Cano, não dá para não recomendar o Cano, 4 gols em 8 jogos, ele tem um faro de artilheiro e enfrenta o Juventude, que é um time também que defensivamente está sofrendo bastante nesse campeonato. Então acho que o Cano também é uma aposta válida. E também, se recomendo o Cano, recomendo ali um pouco atrás dele o Luiz Henrique, fez 7.50 sem decisão. O Luiz Henrique tem média de 5.50, em 8 jogos ele só tem um gol e uma assistência. Então só aí dá para vocês imaginarem que a média dele básica beira os 4 pontos. Então Luiz Henrique consegue pontuar ali também, mesmo quando não tem a decisão
quando não tem o gol. O último nome que eu vou recomendar é o Arthur do Bragantino no confronto contra o Inter. O Inter toma gol praticamente todo jogo, tá? E o Arthur tá voltando, fez gol na última rodada, aos poucos ele vai voltando, é o batedor de pênalti, de algumas faltas e escanteios do time do Bragantino, então eu fecho meu ataque aqui com essa recomendação. Vamos pro meio de campo? Meio de campo, Rafael Veiga, o Galo tá com muita dificuldade de segurar SG, principalmente fora de casa. E o Veiga, Veiga, rodada passada a gente fez um esforço, te escalou, e aí a gente teve a fatalidade que o Veiga perdeu o pênalti, né, galera? Acontece, é do Cartola. Mesmo assim, ele fez 2,50, como o pênalti dele foi na trave, ele ia fazer 11,50, tá? Se esse pênalti entra. Mas tudo bem, ainda continuo achando que é uma boa rodada pro Veiga, nem por isso ele deixa de ser um bom nome, nem por isso ele deixa de ser um bom jogador, mesmo num confronto que algumas pessoas vão falar que é difícil, mas Palmeiras e Galo teve um que foi 2-2 ano passado, pra quem não lembra, tá? Também acho, por isso que eu também falo que o Hulk é uma boa, só que a defesa do Palmeiras é um pouco mais enjoada. Eu sei que eles vão com a defesa reserva nesse jogo, mas é um ponto de atenção. Porém, o Veiga está escalado, ainda assim, é batedor de pênalti, com aproveitamento muito bom. Antes de errar ontem na trave, ele tinha acertado os últimos 26, galera. Ele não deixa de ser um excelente nome, acho que o Veiga tem que estar no time sim para essa rodada. Outro nome, o mago do sintético, Terans. O Terans tem uma ótima média em casa, para quem não lembra, o último jogo em casa mitou com 18,30, enfrenta o Santos, que também é outro time que quando joga fora de casa tem um pouco de dificuldade defensiva, então o Terans está escalado também. E esse terceiro nome, galera, tem muita opção, né? Nomes que me agradam aí, eu vou falar de dois nomes do Flamengo, apesar de primeiro momento eu não escalar, tá? O Andrés e o Everton Ribeiro, muito porque eu tenho dúvida quem vai jogar mais à frente, é difícil cravar sem o Arrascaeta quem vai jogar um pouco mais avançado nessa função de armador. Mas eu acho os dois bons nomes, o Andrés aos poucos está voltando, né, à sua forma antiga, então acho que o Andrés sim é uma boa opção, não deixa de ser. Teve uma ótima atuação no último jogo, com gol e assistência, então eu acho que vale, tá? Aos poucos ele tá voltando esse time do Flamengo, então vale sim, né? O Gomes, não sei se vocês separaram, mas o Gomes ele tá agora jogando um pouco menos, então não tá como provável. E o Everton Ribeiro é a minha outra recomendação. Olha, eu confesso que eu tô pensando aí nesses nomes, sim, para essa rodada. Eu gosto também do Everton Ribeiro para esse jogo, dependendo da posição que ele vai jogar. Mas eu vou, de primeiro momento, uma dúvida, não sei, mas eu vou fechar com o Zé Rafael. Porque, mesmo sendo um confronto difícil contra o Atlético, o Zé Rafael ele é um bom nome para Cartola, fez 5 pontos na última rodada sem decisão, vinha de uma pontuação de 12 pontos aqui na rodada 7, se eu não estou enganado com o gol. O Zé Rafael é um ótimo jogador para Cartola, tá? Então eu gosto muito da média dele, média básica é excelente, por isso que eu vou escalar Zé Rafael. É mito já tem 5, 6 anos, quem joga Cartola lembra dele da época do Bahia, né? Então por isso que eu gosto. Por enquanto eu vou com o Zé Rafael, ainda estou pensando. Outro nome também que não dá para deixar de pensar, o Scarpa. Tá? O Gustavo Scarpa, ele tem conseguido boas pontuações, média de 6 pontos constantemente, um garçom, né, 3 assistências em 6 jogos. Eu também gosto da média básica dele, eu acho bem interessante. Vamos falar outros nomes bacanas pro meia. Lima do Ceará, esse tem uma média muito boa, básica, tá? 4,73 no geral, mas ele só tem um gol em 6 jogos, então a média básica dele aí beira os 3 pontos e meio. Gosto do Lima. Para essa rodada eu gosto do Vina, tá? Eu sei que muita gente vai torcer o nariz. O Coxa fora de casa geralmente não é igual o Coxa em casa, então existe sim uma chance do Coxa acabar sofrendo gols nessa partida. O Ceará tá desesperado e eu acho que pode ser que é uma partida pro Vina finalmente desencantar. Eu gosto sim do nome do Vina para essa rodada, não tenho nenhum preconceito. Outro nome é Elvis do Goiás. O Elvis está devendo um pouco aí nos últimos 2 jogos, mas eu acho que o Botafogo é um time que não tem muita facilidade em segurar o SG. Se você não vai com o SG do Botafogo, talvez o Elvis seja uma boa apostinha para você sair um pouco da caixa. A gente tem vários outros nomes aí, a gente tem também no jogo, o Bragantino toma muito gol, então vale às vezes o Alan Patrick ou o Edenilson, né? Alan Patrick já tá com um gol e uma assistência em 4 jogos, já tá mostrando o que veio aos poucos. Edenilson também é uma boa apostinha, bate pênalti ali no time do Inter. Outros nomes aí, um nome aí também, o Praxedes, está jogando mais avançado ali no Bragantino. Tem 2 assistências em 3 jogos, hein? Então tá voltando aí também aos poucos a jogar no Brasileiro. Também acho que pode ser um nome ousado aí para você que tá querendo dar uma diversificada, né? E também, às vezes, você pode pensar também em escalar algum meia do Corinthians. O William foi muito bem na rodada passada. Ele tá como dúvida aqui. Ele fez 5,90 sem decisão. Pode ser uma boa sim. O Renato Augusto também.
Eu acho que o Atlético Goianiense é um time, para mim, é um dos piores times do campeonato, tá? É um time com muita dificuldade, no ator tá na zona de rebaixamento. Então eu acho possível, sim, que Renato Augusto e William deem uma mitada, sejam bons jogadores para você escalar no seu time, tá ok? Vamos então agora que a gente fechou o nosso ataque e o nosso meia, com dúvidas aqui na posição do Bruno Henrique e do Zé Rafael, mas a gente decide depois. Para lateral, essa rodada é a rodada do 4-3-3, esquece a rodada passada. Dessa vez nós vamos de Mateuzinho. Mateuzinho tá escalado. Esse aqui não tem o que falar. O Fortaleza cede muito ponto, tá? Para lateral direita. O Mateuzinho também é um ótimo jogador para cartola. Teve uma pontuação absurda aqui de 16,40 na rodada de número 7. Eu acho que vale muito escalar Mateuzinho, gosto muito do potencial dele, tá? Eu vou fechar a minha outra lateral com o Saravia, porque a gente já conhece o potencial alto de desarmes do Saravia. Isso aqui tudo é média básica, tá? Olha só, 22 desarmes em 8 jogos. Saravia não pegou gol, não pegou assistência. Se eu não estou enganado, ele pegou um SG, eu nem pegou. Então eu acho que vale a pena. Pegou contra o Flamengo, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, o Saravia vale bastante a pena, tem média básica próximo dos 3 pontos, enfrenta o Goiás. Eu acho muito favorável, porque por mais que o Botafogo ainda não tenha muita dificuldade de pegar esse SG jogando em casa, se eu não estou enganado, nem tem SG em casa, mas o Goiás é um time que cedeu SG em metade dos jogos quando jogou fora. O Goiás está com muita dificuldade também, então eu vou escalar o Saravia de primeiro momento. Nem por isso deixam de ser mau nomes. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas tá voltando aos poucos aí aquela fase cartoleira. Olha só no último jogo, 7,50, sem gol, sem assistência, sem nada, né? Eu gosto sim do nome do Ayrton Lucas, é uma boa para você, às vezes essa dobra com o Mateuzinho vale a pena. Não dá para deixar de recomendar o Daniel Borges, do Botafogo, também é um lateral aqui que tem um gol e uma assistência em 8 jogos, muito ofensivo, né? Na temporada ele tem muitas assistências, eu acho que é um nome que também casa bem. Vocês lembram que geralmente quando eu recomendo SG, defesa eu também recomendo SG. Para mim, o Flamengo e o time do Botafogo, para mim, tem mais vantagem, para mim, eu vejo. O Flamengo já segurou 2 SGs de 4 em casa, né? O Botafogo enfrenta um adversário que cedeu 2 SGs de 4 jogos, então são os times que eu confio mais no SG, mas tem mais times. Galera, o Santos está com muita dificuldade de fazer gol fora. Pode ser que o Atlético Paranaense então pegue esse SG. Então, por isso que um nome aí bacana é o Abner Vinícius também, tá? Abner Vinícius eu acho que é um nome possível para se escalar nessa rodada. É um dos nomes, tem uma média bacana aqui de 5,56, um gol, assistência em 8 jogos, né? Ele que sempre vai muito bem quando você não escala, né? Quando você escala, ele zica. Esse é um clássico do Cartola. Outro time também que eu acho que tem uma chance considerável de SG é o Fluminense, já segurou 2 SGs fora, enfrenta o Juventude, que é um time com dificuldade. Então nisso pode entrar também uma apostinha no Samuel Xavier. Eu também acho uma boa aposta. O São Paulo vai enfrentar o Avaí. Muita gente tá falando assim, o Wellington do São Paulo é um baita nome, o Avaí não tá bitando lateral esquerda. Olha, eu achei ele um bom nome mais pelo SG, tá? Porque o Avaí em casa não tá mitando tanto lateral esquerdo assim. Se você olhar os dados, tá mitando muito quando joga fora. Rubens do Galo é meia no Cartola, fez essa função de lateral esquerdo e ganhou 9 desarmes, fora outros jogos aí que vários laterais mitaram quando jogaram em casa contra o Avaí que estava jogando fora, laterais esquerdas, né? Ali o Morato perde muita bola do Avaí. Mas então o Wellington fica... Sim, presta um pouquinho mais de atenção. Não deixa de ser mau nome, porque eu também acho que o São Paulo é um time que tem chance de SG sim nessa rodada. Também acho que o Corinthians também, tá? Acho que eu vejo que essa rodada é uma rodada com mais nomes. Então aí nisso entra o Lucas Piton, um bom nome para você escalar no seu time também. Piton que acabou não sendo titular no último jogo. Então fica mais ligado também na escalação, caso você eventualmente queira escalar aí esse mito. Para zaga, então, não vou sair da minha linha de raciocínio. Vou recomendar zagueiros desses times que eu falei. Eu também acho que o América Mineiro pode ser que pegue um SG, tá bom? E é por isso que eu vou de Iago Maidana. Galera, o Iago Maidana tem um diferencial absurdo que se chama batedor de pênalti. Ele tem 3 gols em 6 jogos, nem todos de pênalti, tá? Foram 2 de pênalti, se eu não estou enganado. Mas um zagueiro que bate pênalti é um baita diferencial. Uma rodada bem complicada de SG. Tem muita opção, mas nenhuma disparada. Então eu acho que vale sim escalar aqui o Iago Maidana para nossa zaga no confronto contra o Cuiabá, ali na beira da zona de rebaixamento. O Cuiabá também é um time que está com algumas dificuldades no campeonato em termos de vitórias, né? E aí a gente fecha a nossa zaga. De momento eu vou fechar com o Rodrigo Caio. Eu gosto do Rodrigo Caio para Cartola, né? Aos poucos aí ele vai voltando a sua forma.
de pouquinho em pouquinho, ainda está se recuperando de uma lesão de longo tempo, né? Rodrigo Caio teve muitos problemas físicos, mas ele jogando, ele dá outra segurança para essa defesa do Flamengo, na minha opinião. Eu gosto dele, eu vou escalar ele para essa rodada, principalmente porque os outros dois zagueiros do Flamengo, que são o Pablo e o Davi Luiz, os dois estão em dúvida, né? Então o único zagueiro do Flamengo disponível é ele. Eu gosto também do Cuesta para essa rodada, acho um bom nome. Historicamente, quem joga Cartola sabe do Cuesta. Não que ele esteja repetindo isso nos últimos anos, mas já foi um mito muito bom para Cartola. O Botafogo tem um confronto favorável, o preço do Cuesta ajuda, tudo ajuda. Outro nome que eu acho interessante para a zaga essa rodada, se você for pensar aí no zagueiro eventualmente do Fluminense, né? Se eu não estou enganado, vai jogar o Lucas Claro. Também, como eu disse, o Fluminense é um time que eu acho que tem uma chance sim de SG. Corinthians pela chance de SG, o Raul Gustavo. E eu também vou aqui recomendar o último nome que eu recomendei no meu top na última rodada e foi bem, olha só, o Diego Costa do São Paulo, fez 4 pontos sem nenhuma decisão. Eu gosto do Diego Costa para Cartola, eu acho que ele consegue bons jogos de média básica. Então eu vou recomendar mais uma vez, já recomendei no meu top 5 na rodada passada de zagueiros, e pelo confronto eu vou recomendar aqui, por último, o nome do Diego Costa, zagueiro do São Paulo. Tá? Também, se você quer apostar aí no SG do Atlético Paranaense, você tem o nome do Pedro Henrique, que eu acho um zagueiro bacana para Cartola, tá? Eu gosto do Pedro Henrique para Cartola também, e eu acho que o Atlético Paranaense é um time que defensivamente é um time enjoado, vai ter um confronto difícil contra o Santos. Eu não vou com nenhum SG do Atlético Paranaense, mas eu não acho nenhuma loucura você que, caso pense em escalar, escale, né? Goleiros! Nós temos muitas opções de goleiros. Eu vou fechar com o Gatito, porque, como eu disse para vocês, eu acho que o SG do Botafogo e do Flamengo são os melhores da rodada. Então eu vou querer aquele goleiro que, na minha opinião, é o goleiro que tem mais chance de SG. Pode ser que eu faça uma troca aqui, tá, galera? Rodrigo Caio e Gatito por Cuesta e Hugo, não sei, eu vou analisar um pouco mais, são as posições que eu estou em dúvida, além do Zé Rafael, Bruno Henrique, o resto eu não quero muito mexer, mas pode ser que eu mude aqui sim, tá? Até porque tem outros bons goleiros para rodadas, pode pensar no Cássio, tá? Um dos melhores goleiros do Cartola, tem uma média de 6.03, muito boa a média do Cássio, e aí entra os goleiros dos jogos que eu falei que eu acho que tem chance de SG, o Jailson, do América, o Bento também entra, acabei de falar aí do Hugo Souza, que hoje é a minha segunda opção, talvez entre no meu time também, e para mim é o Fábio, que eu falei também que é um jogo que tem chance, o Jandrei, esses jogos aí que eu falei, que eu acho que na minha opinião tem mais chance de sair o SG, tá bom? Então, esses são os jogadores que eu estou escalando para essa rodada. Técnicos, espião, o que você recomenda para a gente de técnico? Bom, para mim, eu vou escolher essa rodada o Paulo Souza, porque, como eu disse, o Flamengo é um time que, mesmo sem ganhar, pontua bem. Então, Paulo Souza fecha aqui. Vou recomendar técnicos mais dos times que eu acho que tem mais chance de ganhar bem. Luiz Castro, tá? Luiz Castro do Botafogo. O Vitor Pereira, eu vou confirmar a minha escalação para ser essa tela chata aqui, tá? O Vitor Pereira, também acho que tem uma chance boa de pontuar. O Ceni, todos esses times aí que tem um confronto mais favorável. O Diniz, para mim, até o Mancini aí como última desse grupo aí, mas para mim são boas opções. Mas para mim, Paulo Souza tá bem à frente, beleza? Hack do goleiro e banco, a gente pensa em fazer depois, não agora, tá bom? Mas esse é o nosso time de momento, fica ligado para mais dicas. Se o time for alterado, vai ser postado na página. Tamo junto.